E aí, beleza? Continuando aqui no Orc, vamos começar a colocar um pouco de acessórios nele, né? Tá peladão aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma cueca pra ele. Por enquanto só tem uma blocagenzinha aqui no corpo, mas a gente vai adicionar uma cuequinha aqui, vai dar pra ensinar umas técnicas legais. Só que antes, tem toda aquela questão que eu falei já de descansar o olhar, sabe? Então eu fiquei um dia, né, assim, fui dormir e tudo mais, fiquei várias horas sem observar o Orc. E agora, observando ele com o olhar mais descansado, eu percebi algumas coisas que eu não tô gostando. A primeira é que eu tô achando a cabeça dele muito grande, né, se a gente comparar com o Concept, e o braço aqui pode ser um pouco mais largo. Então isso é muito legal, né? Sempre que você abrir o arquivo, não foca só naquela parte que você vai trabalhar, tenta ver o todo, porque sempre que você olhar novamente o projeto com um olhar mais descansado, você vai começar a perceber alguns problemas que você não percebia antes. Então vou corrigir primeiro aqui o braço, vou levar para o nível mais baixo de subdivisão. E nesse ângulo aqui mais ou menos eu tô achando que muito magro, ó, muito fino, então eu vou arrastar um pouco o move, tá vendo? Mudou um pouquinho coisa, mas eu acho que ele vai ficar mais fortinho assim, fica mais legal. E a mão também, né, eu acho que tô achando ela muito comprida. Vou jogar um pouquinho para dentro, só isso. Pronto. Agora eu vou diminuir a cabeça, só que aí entra um problema. A cabeça está dividida em vários subtools diferentes. Então, se eu tentar dar simplesmente um scale aqui, ela vai diminuir só cada uma das subtools separadas, né? E aí eu vou ensinar um jeito bem tranquilo da gente mexer em todas as subtools aqui que estão dentro dessa pasta ao mesmo tempo. Lembra que a gente colocou todas as subtools na cabeça de uma pasta e todas as subtools do corpo em outra? Então funciona da seguinte maneira. Aqui a gente vai usar o Scale, né, para diminuir a cabeça, só que em vez de usar o Transpose normal, a gente vai usar o Gizmo. Então só apertar aqui em cima ou apertar Y para usar o Gizmo. Aí a gente vai clicar nessa engrenagem aqui que está na pasta da cabeça e vai colocar Transpose Edge. Ou seja, tudo que está dentro da pasta da cabeça vai ser adicionado a esse transpose, né? Esse aumento ou diminuição que a gente vai fazer da cabeça. E aqui no caso, dá pra ver que o braço também tá visível, né? Tudo que tá riscadinho sim tá fora do transpose, tudo que tá visível tá dentro do transpose. Só que como o braço tá na outra pasta, basta vir aqui nessa engrenagem e transpose sub. Sub ele vai subtrair, né? Então o braço foi excluído do transpose. Agora fica fácil. Basta usar esse quadradinho amarelo aqui do meio que ele vai diminuir a cabeça toda, ó. Olha que bacana. Então, ó, diminuir um pouquinho aqui. Posso até mover um pouco a cabeça aqui para encaixar melhor. E pronto. Posso voltar aqui pro Draw, né? Por qualquer coisa que a cabeça foi diminuindo. Até eu consigo dar Ctrl Z, ó, e comparar antes e depois. Olha lá, agora a cabecinha menor ficou encaixada melhor no corpo. Então já corrigi o braço aqui e a cabeça, vamos partir para a cueca dele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é refinar isso aqui um pouco mais. Do mesmo jeito que eu refinei o corpo, eu vou dar uma refinada aqui na cueca. Eu vou deixar ela um pouco mais longa, né? Vou com o Move aqui sem me preocupar tanto com detalhes ainda. Essa parte aqui de trás é um pouco estranha, então eu vou com o Trim Dynamic dar uma refinadinha. Com o Clay Build Up eu posso marcar um pouco mais aqui também. Vou dando os smooths. Onde estiver muito ondulado eu posso vir com o Move aqui e arrumar, olhando de todos os pontos de vista. E eu acho que está num nível legal já. A partir daqui a gente já pode começar a separar um pouco as coisas. E aqui eu vou ensinar uma técnica muito legal, vou até deixar isso aqui invisível. Uma técnica, uma ferramenta do ZBrush que se chama Extract, que ela fica bem aqui, ó. Ela fica em Subtool Extract aqui embaixo. Ela basicamente vai gerar uma subtool nova a partir da área mascarada do nosso objeto. No caso, a gente quer separar a cueca dele, né, em outra subtool. Então, eu vou isolar o corpo aqui com solo e vou mascarar exatamente essa região aqui. Ó, vem com a máscara normal mesmo, tentando ter um pouco mais de precisão aqui em cima, né, na borda, para ficar certinho. E vou mascarar toda essa região. Se alguma área ficou meio torta, eu posso vir com o Ctrl e o Alt ao mesmo tempo, né, para limpar a máscara.
Aqui na parte de dentro da cueca também, ó, eu não vou mascarar essa parte de dentro não. Eu vou fazer um contorno como se fosse o formato da cueca mesmo. Imaginando ela como se fosse um tecido separado. Aqui eu vou deixar até a perna visível para fazer o contorno aqui seguindo certinho a perna dele. Aí já que o contorno está feito, agora eu posso pegar um brush maior para a máscara, né, e acelerar um pouco o processo. De novo, se eu quiser a máscara mais precisa, eu seguro o Ctrl e diminuo o focal Shift aqui. Aí ela fica mais certinho. Então agora que a máscara está toda feita, tudo certinho, eu vou apertar o Extract para ver o que acontece. Olha que legal. Aqui a cor está diferente, né? Vou deixar branco para ver melhor. Olha que bacana. Tá vendo que ele deu uma extrusão, né? Ele separou a cueca aqui do corpo do orc? Só que por enquanto, isso aqui é só um preview, né? Uma visualização. Ele não executou o Extract ainda. Tanto é que se eu tentar girar aqui, ele volta ao normal. E aqui se eu quiser ver melhor, né, o solo não funciona, então eu vou, com o corpo selecionado, segurar o Shift e apertar no olhinho. Agora sim eu consigo dar o Extract e ver como vai funcionar. E a gente consegue mexer na grossura do Extract aqui, ó, no Thickness. Então aqui, por exemplo, está 0.02. Eu tô achando muito grosso, então eu vou colocar 0.01 e apertar Extract. Olha lá, ficou mais fino também na cueca dele. E se eu estiver satisfeito com o resultado, eu venho em Accept. Aí, olha que bacana. Ele gerou uma outra subtool com uma espessura, seguindo exatamente o formato da máscara que eu tinha feito. Olha que bacana. Tá vendo? A cueca dele agora está separada. Ó. E a partir disso aqui fica muito mais fácil refinar as coisas, né? Eu posso mover a cueca aqui, ó, ajustar certinho. Da smooth, tudo tem bem mais controle agora que ela está separada do corpo. Só que tem alguns problemas aqui. O primeiro é que a topologia não está boa, né? Está muito denso. Então a gente vai ter que dar um Zero Mesher aqui. E outra coisa, já adiantando, né? Para impressão 3D não é bom a gente ter objetos muito finos e separados dos outros. Aqui a cueca está até bem colada nele, não teria problema nenhum. Mas se tiver, por exemplo, uma área assim, ó. Por exemplo, se a cueca estiver meio aberta, sabe? Se tiver uma distância entre um objeto e outro, isso para impressão 3D é ruim. Então o ideal é que as coisas estejam realmente atravessando, que não tenha espaço vazio, que esteja tudo sólido. Então para resolver esse problema eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que o Extract ele gera polygroups separados, tá vendo? Tem um polygroup para fora, um para dentro e um para a borda. Vou aproveitar isso. Eu vou segurar o Ctrl Shift, vou selecionar só esse polygroup de fora. E vou dar no Delete Hidden, que ele vai deletar todo aquele resto. Então só sobrou aqui da cueca a parte de fora. Tá vendo? Até se eu ligar o Double aqui, ó. Agora a cueca dele tá sem espessura, tá? Só realmente a parte de fora. Só que, de novo, né? Pra impressão 3D isso aqui não vai funcionar. Tem que estar tudo sólido. Isso aqui não tem espessura, né? É só uma capa. Então para resolver isso, eu vou dar Close Holes. Vou vir aqui no Close Holes, né? Já mostrei onde que ele fica, em Geometry, Modify Topology e Close Holes aqui. Aí olha que bacana. Agora ele fechou aqueles 3 buracos que tinha, né? De uma perna, de outra e do torso dele. Desse jeito a gente tem a certeza de que está tudo sólido. Não tem espaço nenhum entre a cueca e o corpo dele. Só que agora vamos corrigir o problema da topologia, né? Por enquanto a topologia está horrível. Então para resolver isso nós vamos dar o Zero Mesher. Nesse caso aqui, como a cueca não tem detalhes nenhum, eu não vou nem duplicar ela para projetar não. Eu vou fazer direto nisso aqui mesmo. Só que se eu vier aqui simplesmente Zero Mesh e apertar aqui, eu vou perder um pouco dessa borda, quer ver? Olha lá, olha o que aconteceu. A borda aqui que eu tinha, né, separado dos polygroups, foi perdida, ficou mais lisa. Então, nesse caso aqui, eu vou ativar essa função Keep Groups. Lá na função, na aba do Zero Mesh tem vários, né? Inclusive essa Keep Groups. Ou seja, quando eu der um Zero Mesher agora, ele vai manter esses dois polygroups diferentes. E vai deixar a borda aqui um pouco mais certinha, quer ver?
Vou dar o Zero Mesh aqui pra você ver. Aí, olha que legal. Agora nós temos o Polygroup aqui. O Edge Loop aqui tá seguindo bem mais certinho, a topologia tá bem melhor. E manteve tudo. Assim fica bem mais fácil de trabalhar. E se eu quiser, né, ter um resultado mais certinho, mais redondinho, eu posso dar Zero Mesh de novo. Isso é uma técnica que eu faço muito, ó. Quanto mais Zero Mesh eu dou, mais a topologia, né, a malha tende a ficar redondinha. Ó, esse aqui foi o primeiro Zero Mesh. Opa. Esse aqui foi o segundo, ó. Já ficou bem mais redondo, tá vendo? Aí quanto mais Zero Mesh você dá, mais tende a ficar redondo. Assim eu acho que já ficou legal, né? Tá bem redondinho. Agora eu posso dividir a malha aqui do cueca, ó, uma vez, duas vezes, e ir refinando. Com a perna visível mesmo, ó. Aí eu vou ajustando aqui a espessura dela. Eu não quero ela nem muito grossa nem muito fina, eu acho que uma espessura assim tá legal. Então eu vou conferindo aqui ao redor das pernas dele. Na barriga aqui, mesma coisa, né? Eu vou ajustando aqui, deixar um pouco mais reto. Aqui na lateral eu vou deixar um desenho um pouco mais reto. Não tanto, né? E o legal de ter polygroups assim é que se eu quiser alisar aqui a parte de fora da cueca sem perder esse contorno, né? Basta eu isolar o polygroup do meio. Então com Ctrl Shift aqui eu seleciono só essa parte desse polygroup. Aí eu posso dar smooth aqui sem medo, porque eu não vou perder aquela borda de jeito nenhum. Olha lá, quando eu estiver feliz eu volto aqui e tá a borda intacta. Aí eu posso dar um smooth de leve. Aqui posso dar o Trim Dynamic na lateral para deixar mais certinho. Aí realmente esculpir aqui e tentar chegar num resultado bacana. Está um pouco ondulado, né? Então eu vou ajustar aqui ó, com o nível de subdivisão um pouco menor. Uso aquele segundo smooth do ZBrush para dar uma preenchida. Só que no interior que eu tô achando muito... O encontro aqui não está muito bem marcado, né? Então eu vou vir com o standard mesmo. Na borda aqui e vou adicionando um pouco mais de definição. Aqui também estou achando um volume muito grande, então eu vou tirar um pouco. Aí ficou bonitona a cuequinha dele. Mas claro, né? Eu não vou deixar ele com uma cuequinha limpa, assim, da Calvin Klein, né? O Orc aqui o cara é bruto, né? Então eu vou começar a desgastar um pouco isso aqui. Vou adicionar mais um nível de subdivisão, né? Tá com 560 mil polígonos, já é bastante. Aí, um brush que eu gosto de usar nesses casos é o Clay Build Up. Eu vou passando ele aqui na borda de forma meio aleatória, sabe? Como se eu estivesse rabiscando. Isso aqui eu acho legal para simular um tecido mais rasgado, né? Eu quero o Orc com um cuecão de couro, né? Um negócio mais rústico. Então aqui eu vou passando assim para dar essa ideia de que é um tecido mais desgastado mesmo, mais rústico, com a borda toda desfiada. Então eu vou passando aqui. E claro, esse cueca quase não vai parecer, né? Mas se a pessoa olhar por baixo do estátua, ela vai ver que por baixo daquela armadura tem uma cuequinha da hora. Então eu vou passando aqui na borda da cueca toda. Não só na perna, mas também na barriga dele. Se tiver difícil de ver, eu posso isolar aqui e fazer sem a barriga aparecendo. É realmente rabiscando, ó, sem muito cuidado mesmo.
E pronto, ó, ficou uma cuequinha da hora. Se eu quiser eu já posso pintar um pouco de marrom, né? Uma cor meio assim, ó. Um pouco mais amarelado. Pronto, aí eu pego, sei lá, o Paintbrush, venho, colo e Fill Object. Aí tá bonitona a cuequinha do nosso orc. Aqui atrás ficou até um pouco deformado, né, as costas dele. Então eu vou levar para um nível de subdivisão um pouco mais baixo, por 2. Vou dar um Smooth aqui. Levo por 3, dou um Smooth. Porque se eu tentar ir no 4, no nível máximo de uma vez, tentar dar Smooth, a gente vê que o Smooth é meio fraco, né? Então, se a gente faz em cada um dos níveis, funciona bem melhor. Agora as costas estão lisas. Vou até jogar isso aqui um pouquinho mais pra dentro. E vou levantar um pouquinho a barriga dele aqui. Passar um dano standard aqui pra ficar um encontro da barriga, entre a barriga e a cueca aqui. Aqui vai ter um cinto ainda, né? Mas eu quero passar um dano standard aqui pra deixar bem marcado assim, esse encontro, como se a cueca dele estivesse fazendo uma pressão na barriga. Então eu tô passando o dano standard. Tá vendo? Eu quero isso aqui, ó. Barriga bem redondinha, chega que dá uma quebra, sabe? Não quero uma coisa meio assim, não. Eu quero uma coisa que vai assim, pá. Como se a barriga dele estivesse quase sobrepondo um pouco a cueca. E pronto, ó, ficou bacana. Já vou até salvar aqui, né, pra garantir. Então, tinha refinado as mãos, agora eu vou colocar... cueca. Se comparar, né, a gente já vê que já começa a ficar mais refinado, né? Aquela blocagem, aquele sugestão de roupa que a gente tinha colocado. Agora já é uma subtool separada, refinadinha, show de bola. E aproveitando, né, que a gente está refinando a cueca dele, vou deixar o concept aqui na frente. Vamos adicionar essa tira de couro, né? Ele tem um cinto aqui por cima da cueca, vai tampar quase a cueca inteira. Mas eu acho importante colocar a cueca, pelaquela questão que eu falei. Se a pessoa olhar por baixo da estátua, tem que ver uma coisa, né? Eu não quero que ela se surpreenda ao olhar por baixo da tanguinha do orc. Então, vou aqui adicionar a tira de couro. E para isso a gente vai usar aquele brush que eu já mostrei, que esse aqui é o Curve Strap Snap. Esse brush basicamente ele vai adicionar uma tira, né, grudada na superfície do modelo. E a gente vai adicionar, no caso, por cima da cueca. Só que se a gente adicionar aqui, não vai dar certo porque a cueca tem níveis de subdivisão. Então, eu vou duplicar sobretudo a cueca dele, dar um delete lower. Agora sim, isso aqui não tem nível de subdivisão nenhum. Aí eu posso vir aqui por cima e adicionar a tira. E aqui, ó, basta clicar aqui no meio e ir arrastando com calma. Vou arrastando, arrastando. Aí já vai começar a criar o couro. Só que eu não vou conseguir dar uma volta num clique só. Então eu clico uma vez, deu isso aqui. Eu venho aqui de lado, vou aproximando o meu brush até ele aparecer essa setinha vermelha aqui, tá vendo? Essa linha vermelha. Quando aparecer isso, significa que ele vai continuar de onde eu parei. Então eu venho aqui e vou continuando. O encontro aqui não vai dar certo, mas não tem problema. A gente quer chegar até esse ponto aqui. Aí aqui eu vou aplicar a curva, né? Basta clicar no objeto longe da curva, né? Se eu clicar aqui em qualquer lugar vai dar alguma coisa errada. Então basta clicar aqui fora, uma vez, aí some aquela curva. Aí, chegou nesse ponto aqui, eu vou deletar a cueca. Eu só quero a curva mesmo. Então aqui eu tô vendo que tem vários polygroups diferentes, né? Mas eu vou usar aquela técnica de, por exemplo, pegar o Move aqui, com a Transpose Line, né? Sem o gizmo. Vou clicar, arrastar, segurar o Ctrl, né? Clicar na cueca e arrastar até o cinto. Aí eu vou segurar o Ctrl, vou clicar aqui fora para inverter a máscara e vou apertar. Pode ser aqui, ó. Hide PT. Aí ele escondeu o cinto. Aí eu vou dar um Split Hidden para deixar o cinto numa subtool separada. Aí essa cueca aqui eu posso até deletar ela. Não vou precisar dela mais não. A cueca original tá aqui, né? Agora aquela outra eu não preciso dela mais. E aqui, ó, o encontro a gente vê que tá muito errado, né? Então deixa eu até tirar a referência aqui.
Para resolver isso, eu já mostrei como faz. É bem simples, basta usar o Mirror and Weld. Então, se eu apertar o Mirror and Weld, ele vai pegar tudo que está do lado esquerdo e vai colocar do lado direito. Só que aqui eu tenho que desligar a simetria. Eu vou, por exemplo, arrumar a parte de trás. Eu vou mascarar essa parte aqui, inverter, pegar o Move e arrastar. Mais ou menos aqui. E aqui nessa parte da frente, mesma coisa. Eu vou mascarar e arrastar um pouquinho. Pronto, chegou. Se tiver passado do meio e eu der um Mirror and Weld, ele vai fazer isso aqui, ó. Olha que bacana. Ele vai criar uma linha, né, no encontro aqui, exatamente no eixo, no zero, né, no eixo X, e vai projetar tudo do lado esquerdo para o lado direito. Então, Mirror and Weld, pronto, resolveu o problema. Já está com cinto, né? Só que esse cinto está meio ondulado, está meio estranho, né? Então eu vou ensinar a arrumar isso aqui. E outra coisa também, ele está muito fino. O dele aqui é um pouco mais grosso, então eu vou mostrar como que resolve isso também. Primeira coisa que eu vou fazer é que eu quero que o cinto pareça mais tensionado, né? Mais apertado. Aqui a gente vê na referência que o cinto está bem reto, né? E o meu ele está meio ondulado, tá meio estranho, parece que está meio frouxo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uns moves aqui para ajeitar um pouco esse cinto. Vou ligar a simetria aqui e vou dar uns moves para deixar ele mais reto, mais alinhado. Ó, aqui na frente mais alinhado, aqui também. Aqui na parte de trás também, ó. Vendo de baixo aqui também eu vou deixar ele mais liso aqui. Essa parte que eu vou jogar mais também. Eu quero que ele fique mais certinho. Aqui nessa parte de cima também. E para deixar ele mais largo é bem fácil, né? Eu posso, por exemplo, mascarar a parte de cima. Eu vou pegar o laço aqui, vou mascarar essa parte de cima. Aí eu pego o Move aqui, clico e arrasto e dou uma arrastada aqui. Ele vai ficar bem mais largo. Assim eu acho que ficou legal. Ainda pode ficar mais largo. Acho que mais largo vai ficar mais legal ainda. Muito bacana. Vou deixar o cinto branco aqui só por enquanto, pra gente ver. Beleza. Agora eu vou ensinar uma técnica diferente, mas ela é muito útil nesses casos. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar em 3 polygroups, basicamente. Um polygroup para essa parte de cima aqui. Um polygroup para a parte de baixo e um polygroup para a parte do meio. Então, lembra que o Ctrl W a gente cria um polygroup onde está mascarado? Então vou mascarar a parte de cima, desse jeito. Vou apertar Ctrl W. Pronto, ó, tá vendo que ele criou um polygroup aqui em cima? Vou mascarar a parte de baixo. Vou apertar Ctrl W, ó, criou uma parte para baixo. Agora, lembra daquela função Clay Polish que eu usei? Que ele dá um efeito assim, deixa tudo mais quadriculado? Eu vou usar uma coisa parecida com isso. Fica aqui em Deformation, e essa ferramenta aqui, olha, Polish by Groups. Ele vai fazer basicamente aquilo lá de polir, mas ele vai levar em consideração os polygroups. E nesse caso aqui, como eu separei o polygroup para a parte de cima, para a parte de baixo e para a parte do meio, a gente vai ver que ele vai tender a deixar a tira mais certinha, assim, mais redonda, quer ver? Por enquanto ela ainda está um pouco ondulada e tudo mais. E se a gente vier aqui em Polish by Groups e arrastar isso aqui, olha que bacana. Tá vendo que ele começou a... Ó, vou dar um Ctrl Z aqui. Essa parte aqui que estava mais amassada, ele começou a esticar um pouco, deixar mais redondinho, mais certinho, ó. Na parte de baixo, tá vendo? Então, eu posso dar esse Polish by Groups várias vezes. Que ele vai deixando a tira cada vez mais certa. Baseado nos polygroups, né? Tá vendo, ó? Eu vou apertando várias vezes. Olha lá, cada vez que eu aperto, ele vai ficando mais certo. Até deixar um pouco... Se eu quiser... Tem essa bolinha aqui, tá vendo? Essa bolinha branca. Se eu apertar ela e fizer um Polish by Groups, você vai ver que vai afetar muito mais forte. Olha só, ele até diminuiu a tira de tanto que ele arredondou ela. Mas é uma função legal também, eu vou deixar aqui desse jeito. Para entender melhor, vamos supor outra situação, né? Vamos supor que eu separe essa parte aqui, ó, em outro polygroup, quer ver? Ó, criei outro polygroup aqui. Se eu der esse Polish by Groups, aí eu vou criar outro polygroup em cima aqui também. Aqui, ó. Espera aí, aqui. E aqui embaixo também. É só um exemplo, tá? Se eu der um Polish by Groups aqui, olha o que vai acontecer.
Olha que bacana. Tá vendo que ele vai deixar, ele vai tender a deixar todos os polygroups, que são todos os polígonos do mesmo polygroup mais lisos, mais arredondados, e no encontro dos polygroups ele vai deixar mais quinado. Então é por isso que eu separei os polygroups na parte de cima e de baixo, porque eu queria que a tira ainda tivesse essa parte aqui bem marcada. Não quero que arredonde a borda, eu quero que a borda continue bem firme. E aqui nesse exemplo, né, a gente viu que eu separei em polygroups aqui, ele fez exatamente isso. No encontro dos polygroups, em vez de deixar arredondado, ele deixou quadrado. Então essa é uma ferramenta muito útil, que eu uso bastante para fazer acessórios. No caso aqui eu vou dar Ctrl Z, né, porque eu não quero essa questão, quero a borda realmente redonda, a tira mais arredondada. Ó. E pronto, vou deixar assim. Aí se eu voltar lá pro meu personagem, eu vejo que ela diminui um pouco de tamanho, né? Mas aqui basta vir com o Move bem grandão e ir ajustando até ficar encaixado perfeito no personagem. Posso ligar a transparência aqui para ver ela melhor. Aqui a parte de baixo eu quero ela mais reta. Não quero essa... De frente ela tá inclinada, né? Não, eu quero ela mais reta. Então eu vou vindo aqui na parte de baixo e vou dando uns movezinhos aqui. Aí, ó, dei alguns moves. Vi que ficou um pouco ondulado, né? Então venho aqui no Polish by Groups e arrasto. Aí ele vai deixar tudo mais lisinho. Aqui na parte de cima também eu vou subir um pouco mais. E jogar um pouco mais pra fora. Com Alt, né? Com um move bem grande aqui, eu seguro o Alt, clico e arrasto, ele vai ser jogado pra fora. Aqui eu posso até deixar a borda da cueca dele parecendo um pouco. Eu acho que fica charmoso, né? Só que aqui deu um problema, né? A gente vê que essa tira, né? Esse cinto dele tá atravessando a barriga. Então eu vou consertar a barriga agora. Vou selecionar aqui o torso dele e vou mover a barriga para cima. Quero dar essa sensação do cinto dele tá apertando a barriga. Até jogar isso aqui mais para dentro. Aqui eu posso consertar a cueca, né? Se a cueca estiver atravessando muito, eu posso jogar a cueca mais para dentro um pouco. E aqui eu posso reforçar aquela questão que eu falei, né? De ligar a transparência, pegar o Dance Damage bem grandão e passar de leve na barriga para dar a sensação de que a tira de couro está pressionando a barriga. Se eu comparar aqui, eu tô achando a tira meio larga, né? A cintura dele ali é mais fina. Então eu vou jogar essa tira mais para dentro. Consequentemente, eu vou ter que jogar a cueca mais para dentro. Então eu vou selecionar a cueca aqui. E a perna também um pouco. Essa parte aqui, ó, que tá aparecendo aqui para fora, é a parte do torso, né? Que eu tinha blocado a cueca. Então eu vou vir aqui, pode ser Control Dynamic mesmo, eu vou tirar essa parte. Vou ajustando aqui até ficar tudo certinho. Ainda tô achando essa tira meio fina, eu vou deixar ela mais larga ainda. Por enquanto eu acho que tá legal. Depois se eu achar que alguma coisa não funcionou bem, eu posso vir aqui e ajustar um pouco. Mas por enquanto tá bacana. O que tá legal. Eu só vou pintar ela um pouco de marrom, né? Mais ou menos da cor da cueca. Dar um Fill Object. E depois, uma aula mais pra frente, a gente vai refinar ela um pouco. Mas por enquanto já é suficiente, já deu pra passar bastante coisa, né? Essa questão do brush de curva e do extract, né? Essa técnica do extract
a gente deve usar mais vezes e ela é muito legal, muito útil. Beleza? Então é isso, pratica aí, tenta fazer uma cueca bem maneira aí pro seu orczinho, para não deixar ele mais pelado. E é isso, espero que você tenha gostado da aula e nos vemos na próxima. Valeu!